Quando a gente toma um analgésico, sei lá, qualquer comprimido, existe um ato de confiança quase cego, né? A gente pega aquele pedacinho branco da cartela e simplesmente assume que ele tem a dose certa, que é puro, que é seguro. Nossa conversa de hoje vai mergulhar um pouco nos bastidores dessa confiança. Nesse mundo invisível, mas, assim, absolutamente crucial dos equipamentos de laboratório na indústria farmacêutica. A nossa missão aqui é entender por que essas máquinas são a base da nossa saúde e segurança, como elas evoluíram e, claro, o que acontece quando elas falham. Exato. E o ponto-chave aqui é que não estamos falando só das máquinas em si como um objeto. A gente está falando de um ecossistema inteiro. De precisão, de regulamentação, de verificação constante. Cada resultado de análise que libera um lote de medicamento para a farmácia. Tudo isso depende da performance impecável desses equipamentos. O impacto disso vai direto para a nossa vida, sabe? Desde a exatidão de um exame de sangue até a eficácia do tratamento que um médico prescreve. É uma cadeia de confiança que começa literalmente numa balança que pesa algo mais leve que um fio de cabelo. Ok, vamos analisar isso então. Essa confiança que a gente tem como consumidor não é por acaso. Ela é sustentada por uma estrutura regulatória bem rígida. No Brasil, órgãos como a Anvisa estabelecem as regras do jogo, as boas práticas de fabricação. Mas pesquisando para a nossa conversa, eu encontrei um dado que, olha, me deixou realmente surpreso. Algumas fontes do setor indicam que cerca de 30% das não conformidades, ou seja, dos problemas encontrados em inspeções, estão ligados diretamente a falhas no uso ou na manutenção de equipamentos. É um número que assusta, mas que reflete a realidade. Porque quer dizer, quase um terço dos problemas numa fiscalização não é sobre a fórmula do remédio estar errada, mas sobre a máquina que mede o remédio. Isso muda completamente a percepção de onde está o risco. A gente tende a pensar no erro humano, na química, mas o risco pode estar no aparelho. Exatamente. E é aí que a gente chega no que chamamos de risco clínico. Porque esse risco que começa na máquina, ele vai parar direto no paciente. Pensa num princípio ativo muito potente, onde a dose terapêutica é de miligramas. Um erro mínimo de pesagem que a gente nem veria a olho nu pode criar uma dose que não faz efeito ou pior, uma dose tóxica. Ou uma falha na esterilização de um injetável pode contaminar o produto com bactérias. É por isso que a Organização Mundial da Saúde, a OMS, estima que erros laboratoriais, de uma forma geral, contribuem para cerca de 70% das decisões médicas incorretas. 70%? Nossa, esse número é gigantesco. Isso abrange tanto a produção dos remédios quanto os exames de diagnóstico que guiam os tratamentos, então? Sim, é uma responsabilidade imensa que recai sobre a precisão desses sistemas. A decisão do médico sobre qual antibiótico usar, por exemplo, depende do resultado que um equipamento de laboratório deu. É impressionante. E pensar que essa busca por precisão começou de uma forma muito mais, digamos, artesanal. Se a gente fizesse uma viagem no tempo, para onde a gente iria primeiro? Provavelmente para o século XVIII, na França, no laboratório de Antoine Lavoisier. Ele é considerado o pai da química moderna por um motivo principal. Ele desenvolveu uma balança de precisão que, para a época, era revolucionária. Pela primeira vez, ele conseguiu provar a lei da conservação das massas, que nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, porque ele conseguia medir com exatidão o peso das coisas. Antes dele, a química era quase uma alquimia, muito qualitativa, sabe? A balança trouxe os números para a equação. Então, a capacidade de medir com confiança foi o que transformou a química em ciência. E depois disso? Aí a evolução acelerou. Nos séculos 19 e 20 vieram o microscópio composto, que nos permitiu ver o mundo microbiano, a centrífuga para separar componentes pelo peso, a espectrofotometria. Cada nova invenção era uma nova janela para enxergar o que antes era invisível. E hoje, qual é o grande desafio? Já que temos máquinas que medem coisas em níveis absurdamente pequenos. O que é fascinante aqui é que o desafio mudou de foco. Hoje não basta a máquina medir certo. O foco é garantir que os dados gerados por ela sejam completamente íntegros e rastreáveis.
Não adianta a balança pesar 10 miligramas se o dado pode ser alterado, se não sabemos quem fez a pesagem. Por isso, a indústria farmacêutica segue um princípio chamado Alcoa Plus. Alcoa Plus. Parece nome de empresa de alumínio, mas imagino que seja outra coisa. Dados precisam ser atribuíveis, ou seja, a gente sabe quem fez, legíveis, contemporâneos, originais e precisos. O Plus veio depois, adicionando que os dados também devem ser completos, consistentes, duradouros e disponíveis. É uma burocracia do bem, uma forma de garantir que o resultado digital que a gente vê na tela é um espelho fiel da realidade da amostra. Entendi. Então não é só a máquina que precisa ser confiável. O dado que ela gera também precisa ser à prova de falhas. E isso me leva a uma questão fundamental. Como a gente sabe que uma máquina está falando a verdade? Ouvi falar muito em exatidão e precisão, mas os dois termos parecem sinônimos para mim. Eles parecem, mas no mundo científico são completamente diferentes. E a melhor forma de entender é com a sua analogia do tiro ao alvo. Gosto dessa. Então, vamos lá. Imagina que eu tô num estande de tiro e atiro vários dardos num alvo. Se todos os meus dardos acertarem bem juntinhos, um do lado do outro, mas lá no canto superior direito do alvo, bem longe do centro, o que eu tenho? Você tem alta precisão. Seus arremessos foram extremamente consistentes, todos iguais, mas você tem baixa exatidão, porque não chegou nem perto do centro que era o valor verdadeiro, o alvo real. Para o medicamento, isso seria como produzir vários comprimidos, todos com 8 miligramas, quando a dose correta deveria ser 10. Todos iguais, mas todos errados. Faz sentido. Agora, e no segundo cenário? Eu atiro de novo, e os dardos ficam todos espalhados, um em cima, um embaixo, um na esquerda, mas se a gente calcular a média de todos os pontos, ela dá exatamente no centro do alvo. Que na média você acertou o alvo, mas precisão baixíssima, porque cada tentativa foi para um lado. E no mundo dos remédios, nenhum dos dois cenários servem. Você precisa ter os dois, todos os dados bem agrupados e bem no centro do alvo. Alta precisão e alta exatidão. Perfeito. E quais são os processos para garantir que os equipamentos atinjam esse ideal? São basicamente dois: a calibração e a qualificação. A calibração é mais simples. Você pega um padrão de referência, um peso conhecido, e compara com o que o seu equipamento está medindo, fazendo os ajustes. Já a qualificação é um processo muito mais completo que a gente pode comparar com a instalação de um home theater novo em casa. Ok, gostei da ideia. Como funciona? O processo tem 3 etapas principais: QI, QO e QP. A primeira, a qualificação de instalação, ou QI, é como receber as caixas do home theater. Você abre e confere se veio tudo, se os cabos estão nos lugares certos, se a voltagem da tomada está correta. É a checagem inicial para garantir que o equipamento foi instalado conforme o manual. Certo. Primeiro passo, garantir que tudo está no lugar e conectado como deveria. E o QO? Seria ligar o aparelho? Exatamente. A qualificação de operação, ou QO, é quando você pega o controle remoto e testa todos os botões e funções. Aumenta o volume, diminui, troca as entradas, testa os modos de som. Você verifica se o equipamento funciona como prometido em toda a sua faixa de operação. Ok, então o QI é a instalação e o QO é o teste das funções. E o QP, o que seria? A prova final é a prova final, a prova de fogo. A qualificação de desempenho, ou QP, é quando você finalmente coloca aquele filme de ação que você adora e verifica se o som está realmente bom na sua sala, com a acústica específica dela, com seus móveis, seu tapete. É a prova de que o equipamento funciona para o seu propósito no dia a dia. A QP garante que ele funciona no seu contexto real, sabe? Essa analogia deixa tudo muito claro. Então, para cada equipamento existe todo esse ritual? Vamos abrir essa caixa de ferramentas. Quais são os equipamentos mais críticos nessa cadeia de confiança? Podemos começar pela mais fundamental de todas: a balança analítica. Ela é o ponto de partida para quase tudo. E ela não tem nada a ver com a balança do banheiro ou da cozinha. Imagino que sim. Como elas conseguem ser tão precisas? Não é um sistema de molas, o suponho? Definitivamente não.
Pense nela como um cabo de guerra eletromagnético de alta precisão. Quando você coloca um peso minúsculo no prato, um sistema aciona um eletroímã do outro lado que gera a força contrária exata para manter o prato em equilíbrio. A máquina não mede o peso em si, ela mede a quantidade de corrente elétrica que precisou usar para não deixar o prato se mover. E essa medição é incrivelmente mais sensível. Um cabo de guerra magnético, essa imagem é ótima. E elas são tão sensíveis que existe um conceito fundamental que é o de peso mínimo. Toda balança tem um limite, uma quantidade de massa abaixo da qual o resultado não é confiável. E no laboratório, fatores como correntes de ar, vibração, eletricidade estática na sua roupa, até o ar-condicionado ligando na sala ao lado pode invalidar uma pesagem. Outro equipamento que sempre ouvi falar é o cromatógrafo, o tal do HPLC. O nome é complicado, mas o que ele faz na prática? A melhor forma de pensar nele é como um separador de moléculas muito sofisticado. Imagine uma corrida de obstáculos para as moléculas que estão na sua amostra. A pista é um tubo fino e longo, chamado coluna, que está recheado com um material específico e um líquido empurra todas as moléculas para dentro dessa pista. E elas correm de forma diferente. Exato. Algumas moléculas têm mais afinidade com os obstáculos da pista e ficam parando, interagindo. Elas se movem devagar. Outras preferem seguir o fluxo do líquido e passam mais rápido. Essa diferença de velocidade faz com que elas cruzem a linha de chegada, que é um detector, em tempos diferentes. Uma chega com 2 minutos, outra com 5. Assim a gente consegue não só separar cada componente, mas também medir a quantidade de cada um. É essencial para verificar a pureza de um fármaco. Entendi. E nesse universo, imagino que existam equipamentos que parecem fazer a mesma coisa, mas são bem diferentes. Sim, e essas confusões podem ter consequências graves. Uma distinção clássica é entre a autoclave e a estufa de esterilização. Ambas usam calor para esterilizar, mas o mecanismo é outro. A autoclave é basicamente uma panela de pressão superpotente. Ela usa calor úmido, vapor pressurizado, que é extremamente eficaz para destruir micro-organismos. E a estufa? A estufa é como um forno de cozinha. Ela usa calor seco, que é bem menos eficiente, por isso ela precisa de temperaturas muito mais altas e por muito mais tempo. A escolha errada pode resultar numa esterilização falha. É quase a diferença entre cozinhar algo no vapor e tentar assar no forno. O vapor é muito mais rápido. Perfeito. A outra distinção crucial é entre a cabine de segurança biológica e a capela de exaustão química. Uma cabine de segurança biológica é projetada para proteger 3 coisas ao mesmo tempo: o operador, o ambiente e, principalmente, o produto que está sendo manipulado. Ela cria uma cortina de ar estéril. A analogia é uma bolha de sala de cirurgia portátil. E a capela? Parece um exaustor de cozinha. É exatamente isso, só que muito mais potente. A capela só protege o operador de gases e vapores, puxando o ar para fora do prédio. Ela não protege o produto. Se você manipular um medicamento estéril dentro de uma capela, o ar sujo da sala é puxado para dentro e contamina sua amostra na hora. Então, o que tudo isso significa na prática? Vamos para o chão de fábrica. O que acontece quando um desses equipamentos começa a falhar? Tem um caso clássico. Um laboratório farmacêutico começa a ver um lote inteiro de comprimidos ser reprovado no teste de dissolução. Esse teste simula o que acontece no estômago, né? A primeira suspeita, claro, cai sobre a equipe de produção. Vocês erraram a fórmula. A culpa é sempre do outro no começo. Sempre. Mas a investigação avança e mostra que a formulação estava perfeita. O problema era o equipamento de dissolução. Uma análise detalhada mostrou que a velocidade de rotação das pás estava mais baixa do que o painel indicava, a temperatura da água estava errada, as pás estavam desalinhadas, ou seja, o equipamento estava sabotando o produto. Uma falha no sistema de medição estava fazendo um produto bom parecer defeituoso. Que prejuízo! E imagino que existam casos com consequências ainda mais diretas para a saúde. Sem dúvida. Pense num laboratório que produz injetáveis, que precisam ser perfeitamente estéreis.
De repente, eles começam a enfrentar um surto de contaminação em vários lotes. Após uma investigação longa, descobrem a causa raiz. A cabine de segurança biológica, aquela bolha de cirurgia, estava com a certificação anual vencida. Testes mais aprofundados revelaram que o filtro EPA, que é o coração do sistema, tinha um microvazamento invisível ao olho nu. Nossa, um furo minúsculo comprometendo tudo. Isso levanta uma questão importante. A qualificação de um equipamento não é um evento único, então. Não é como tirar carteira de motorista uma vez na vida. Exatamente. E essa é a lição mais importante. A qualificação não é algo que se faz na instalação e nunca mais se olha. É um processo contínuo de verificação, manutenção e recalibração. É uma vigilância constante para garantir que a confiança naquele sistema seja mantida. Fica muito claro que existe uma rede imensa e complexa de verificação por trás daquele simples comprimido. Recapitulando, vimos a diferença fundamental entre ter precisão e ter exatidão, e a necessidade de ter os dois. E vimos a importância de não apenas ter as ferramentas certas, mas de provar constantemente que elas funcionam como deveriam. Perfeito. É um esforço contínuo. E para encerrar, gostaria de deixar um pensamento para o futuro. Até agora, nós falamos sobre como as máquinas garantem a qualidade. Mas à medida que a gente avança para laboratórios cada vez mais automatizados, com inteligência artificial, a próxima fronteira já está aparecendo. O desafio não será mais só qualificar o hardware, mas validar o software e o algoritmo por trás dele. Como assim? Pense nisso. Como garantimos que uma inteligência artificial que analisa uma imagem e decide se um lote está bom ou não é ela mesma, exata, precisa e livre de vieses? Como a gente qualifica um algoritmo? Os princípios de confiança e verificação que discutimos hoje permanecem os mesmos, mas o equipamento a ser qualificado está se tornando invisível, uma caixa preta de código, e infinitamente mais complexo. Esse é o próximo grande desafio.